A nossa aula de hoje é sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um demonstrativo contábil obrigatório e ele deve ser apresentado pelo menos uma vez a cada período. No nosso balanço patrimonial, nós temos o grupo ativo do lado esquerdo, que é um grupo formado por bens e direitos. Nós falamos que o ativo é um grupo de natureza devedora, pois tudo que a empresa tem, ela deve a alguém. Uma parte do que ela tem está comprometida com terceiros, então ela deve isso a terceiros. O que sobrar está comprometido com os proprietários, então ela deve aos proprietários. Então nós falamos em contabilidade que o ativo forma as aplicações de recursos. Então nós temos aqui os bens e direitos e também vamos aprender futuramente que existem algumas contas retificadoras. As contas retificadoras do ativo, elas vão reduzir o total do ativo. Então elas têm natureza credora. Então preste atenção, o ativo é um grupo de natureza devedora, pois tudo que a empresa tem, ela deve, está comprometido. Não vamos confundir com negatividade. O ativo é um grupo positivo. Existem bens e direitos na empresa, mas contabilmente falando, é um grupo devedor. Então nós temos aqui bens e direitos e contas retificadoras. Essas contas retificadoras são credoras. Ok. Do lado direito do balanço, nós temos o passivo. Existe um pouco de confusão nessa história, porque quando eu falo em passivo, eu tenho que tomar cuidado. O passivo, aqui em cima, representa as obrigações para com terceiros. Então nós falamos que são as exigibilidades da empresa. Tudo que a empresa tem de obrigação para com terceiros. E a parte de baixo aqui, que nós chamamos de patrimônio líquido, também é um passivo. Mas nós falamos que é um passivo não exigível. Esse passivo aqui de baixo, que é o patrimônio líquido, é dos proprietários. Então nós falamos que aqui são capitais próprios. Então, recapitulando, o ativo tem natureza devedora, o passivo tem natureza credora, pois são os créditos de terceiros. E o patrimônio líquido também tem natureza credora. São os créditos dos proprietários. Então, recapitulando a nossa equação de partidas dobradas, não há devedor sem credor correspondente. Então, na nossa contabilidade, nós temos todos os bens e direitos que a empresa deve a terceiros e o que sobra ela deve aos proprietários. Então, esse demonstrativo é chamado de balanço porque é um equilíbrio, onde o 100% do ativo totaliza o 100% do passivo. Mas esse passivo é formado pelo passivo exigível e pelo passivo não exigível, que nós chamamos de patrimônio líquido. Então, na equação contábil, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, nós nos referimos apenas ao passivo exigível. E aí entra a equação, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, certo? Então, só lembrando que os capitais de terceiros, que representam o passivo exigível, nós podemos chamar de capitais alheios, passivo exigível, ou, como eu já falei, capitais de terceiros. Então, essas perguntas, eles brincam com o candidato na prova. Já o patrimônio líquido é o que sobra para a empresa. Nós podemos chamar de capital próprio, podemos chamar de situação líquida, ou passivo não exigível. Ou ainda, numa contabilidade mais antiga, nós chamamos de riqueza líquida. Então é o que sobra para a empresa. Só que nós também sabemos que esse patrimônio líquido, dependendo do decorrer da história da empresa, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. Então futuramente nós aprenderemos que o patrimônio líquido também tem contas negativas. E essas contas negativas vão reduzir o patrimônio líquido, diminuindo a situação líquida da empresa. Então, se o patrimônio líquido tem natureza credora, toda conta que aparecer aqui negativa, nós vamos chamar de conta retificadora. Então, essa conta será uma conta devedora. Então, o patrimônio líquido tem natureza credora, mas existem aqui contas retificadoras. Essas contas serão abordadas na hora certa, ok? O patrimônio líquido representa os créditos dos proprietários para com a nossa empresa. Então vamos ter essa visão do balanço nesse outro balanço patrimonial aqui. Como nós sabemos, o balanço patrimonial ele é formado por grupos. Então nós temos aqui o ativo, ele é formado por dois grandes grupos. Nós temos o primeiro grupo que é chamado ativo circulante.
O ativo circulante, ele compreende os bens de giro e os direitos com vencimentos até o próximo período. Cuidado para você não confundir. O período contábil é formado por 12 meses. Então, o próximo período são os 12 próximos meses a contar da data do seu balanço. Se eu fechei o balanço hoje, os circulantes são os 12 próximos meses em diante, a partir de hoje. Então, 12 meses a contar do dia do balanço e não a contar da data que você fez negociações. Se o meu balanço foi 30 de junho, os 12 meses seguintes vão terminar no próximo 30 de junho. Se o meu balanço foi dia 31 de dezembro, como é o normal, os 12 próximos meses vão encerrar no próximo 31 de dezembro. O que passar desse período, o que passar desses 12 meses, nós vamos chamar de não circulante. Então, o grupo chamado não circulante, nós vamos colocar os direitos com vencimentos após o próximo período, ou seja, após os 12 meses a contar da data do meu balanço. Mas no ativo não circulante, eu não tenho apenas direitos, eu tenho também bens duráveis. Então, nós vamos encontrar nesse ativo circulante os direitos com vencimentos após 12 meses e ainda os bens duráveis que a nossa empresa tem. Então, tudo isso será abordado através de grupos. Então, os grupos do ativo eu ainda vou falar. Por enquanto, eu falei só que existem dois, ativo circulante e ativo não circulante. Mas cada grupo desse é montado através de outros grupos. Do lado de lá, que é o nosso lado direito do balanço, onde nós temos o passivo, também existe uma, não é pegadinha que eu falo, tá certo? É o raciocínio contábil. O passivo ele é formado por 3 grupos, e não como muita gente acha, 2 grupos. O passivo é formado pelo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Só que, como eu já expliquei no balanço anterior, o circulante e o não circulante nós chamamos de passivo exigível. São as obrigações para com terceiros. E o patrimônio líquido é o capital próprio, é o passivo não exigível. São as relações da empresa para com os nossos proprietários. Então aqui nós temos passivo circulante, obrigações com vencimentos até o próximo período. Lembrando, o período contábil é formado por 12 meses. Então o próximo período são os 12 meses que vêm depois do dia que eu fechei o balanço, certo? Todas as obrigações que eu tenho que vencem nesse prazo de 12 meses, eu vou chamar de obrigações circulantes. Toda obrigação que passar desse prazo, eu vou jogar nesse segundo grupo, chamado não circulante. Então, o meu passivo não circulante, eu vou colocar as obrigações com vencimentos após o próximo período, após 12 meses a contar do dia do meu balanço. Então, nós chamamos em contabilidade o período contábil de exercício contábil, é o ano contábil. Geralmente o ano contábil, ele coincide com o ano calendário, janeiro a dezembro. Em prova de concurso público, nós podemos encontrar várias datas para encerrar um balanço. Então você precisa verificar a data do encerramento do balanço para verificar o próximo período. São os 12 meses que vêm pela frente a contar desta data, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre balanço patrimonial. Eu ainda vou explicar em outra aula sobre os grupos que compõem o ativo circulante e o ativo não circulante. E lembrando que no passivo é mais fácil, porque obrigações a gente sabe como funciona, são coisas que nós temos que pagar. Então nós temos o passivo circulante, obrigações que vencem até o ano que vem, período seguinte, e obrigações não circulantes, que vencem após o período seguinte. O grupo patrimônio líquido são as relações da empresa para com os proprietários. Esse grupo patrimônio líquido ele é formado por contas e grupos de contas. Na primeira aula nós já aprendemos que quando nasce uma empresa, a primeira conta que o contador registra é o capital social. O capital social é a primeira conta que eu coloco no patrimônio líquido. Além do capital social, nós vamos aprender várias outras contas e vários outros grupos de contas. Sempre lembrando que é uma equação onde o total do lado esquerdo tem que dar o 100% do total do lado direito. Então, ativo total é igual a passivo total. Mas esse passivo total é composto por passivo exigível, que é o circulante e o não circulante, e passivo não exigível, que é o nosso patrimônio líquido.
Então, essa é a nossa aula. Vamos começar.